Mateus capítulo 23, nós estamos encorajando cada vez mais o pessoal trazer a sua Bíblia, e às vezes nós vamos dinamizar, às vezes os textos não estarão aqui, exatamente para a gente retomar um pouco o hábito. Eu sei que tem pessoas, mas que você tenha a Bíblia, no mínimo um aplicativo de Bíblia você tem que ter, não dá, a vida cristã sem Bíblia não tem jeito. E aqui é só um exercício que nós estamos fazendo para retomar esse hábito importante. Mateus 23, eu vou compartilhar uma palavra que eu estou segurando ela há um tempo já. Compartilhei com a Maiara essa angústia no meu coração sobre falar sobre isso. Não falar sobre isso, a gente, quem é da casa sabe que a gente fala sobre isso recorrentemente, que a cultura da nossa igreja é combater isso, mas a profundidade com que eu vou falar aqui hoje vai mexer com algo que talvez muitos não entendam, mas um dia, quem sabe, a gente tenha tempo de falar sobre isso, mas nós vamos mexer com potestades espirituais. Nós vamos mexer com espíritos que escravizam as pessoas e que é talvez um dos principais responsáveis das pessoas não conseguirem e não viverem plenamente o que Deus tem para suas vidas. Não é o pecado o maior inimigo do relacionamento do homem com Deus. E eu preciso te dizer algo assustador. Indiretamente, sim, é Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Mas diretamente, este talvez seja o maior inimigo que impede as pessoas de viverem um relacionamento com Deus. E a religiosidade. Nós vamos ler um texto que é considerado talvez o sermão mais duro que Jesus já deu, as palavras mais duras que ele já proferiu, registradas. Eu vou ler um texto inteiro, que dificilmente nas mensagens a gente lê também, porque às vezes não tem tempo. Mas eu vou ler aqui 39 versículos. E eu sei que enquanto eu ler, o inimigo já vai começar a trabalhar coisas que ele quer que você não escute. Ele quer que você não tenha os olhos abertos, porque coisas profundas serão tratadas espiritualmente. Mateus capítulo 23, o verso 1 em diante, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar nem um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados de rabis, que é mestre. Mas vocês não devem ser chamados de rabi. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações e por isso
serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, insensatos, vocês, ou o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por tudo que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado com seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Essa passagem bíblica é uma das passagens mais pesadas da Bíblia, e é uma das mais ignoradas nas igrejas. É o tipo de texto que pastor detesta ler, porque na maioria das vezes fala sobre nós mesmos. Eu quero compartilhar com você sobre o tema escravos da religiosidade. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu já liderava jovens numa igreja. Meu pai era pastor numa igreja, que ele foi pastor por muitos anos, e eu cresci dentro de uma cultura religiosa de igreja, né? Aquela coisinha, tá, vai na escolinha das crianças, aprende tudo e tal, mas só religiosamente. Para mim era só cumprir ritos
dominicais, né? No domingo eu tinha que ir lá em tal lugar, depois tinha que ir em tal lugar, e assim eu cresci até os meus 15 anos. Com 15 anos eu tive uma experiência com Deus, no meu quarto, numa segunda-feira à noite, onde eu entendi, mas não só entendi, eu conheci a Deus. Se revelou a mim a mensagem do Evangelho, a cruz passou a fazer sentido. Eu entendi que eu era amado por Deus independentemente das coisas que eu fazia para Deus. Pelo contrário, eu era imundo, pecador, e eu merecia o inferno. Mas o Evangelho se demonstrou como Ele é, com graça e com misericórdia. E eu conheci Jesus, e minha vida foi transformada, e eu entreguei minha vida a Ele naquela segunda-feira. E não só minha vida para a salvação eterna, eu decidi viver a minha vida para o reino de Deus, seja o que Ele quisesse fazer por mim. Mas uma das primeiras manifestações que eu tive foi querer servir onde eu pudesse. E aí eu comecei na igreja a procurar a oportunidade de servir. Aí eu comecei a ajudar, eu comecei a me dispor, comecei a me envolver. Com 18 anos de idade eu liderava o grupo de jovens da igreja que meu pai pastoreava. Eu era líder de adolescentes e jovens, com 18 anos foi me dada a oportunidade. E um dia eu estava sentado numa mureta, na frente da minha... Sentado não, eu estava havia uma muretinha, que eu sempre ficava sentado lá, esperava o pessoal, mas eu estava naquela calçada, transitando, fazendo alguma coisa. E no pátio na frente, que havia umas pedrinhas britas, era o estacionamento da igreja. Então, quando o pessoal saía das reuniões, saía enfim, acabavam transitando pelo pátio que era na frente da minha casa. E um dia, como uma segunda-feira qualquer, se eu não me engano era uma segunda, porque era reunião de obreiros na igreja. Eu não lembro exatamente que dia da semana era, mas haviam alguns obreiros. Obreiros era essa expressão utilizada na minha igreja para pessoas que eram da liderança, né? Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, e eram alguns obreiros. Obrigado. E eles estavam lá, batendo papo, conversando. Eu lembro até hoje, né? Estava lá de terno, gravata, com uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço. Eles estavam lá conversando e eu estava lá, de repente no portãozinho, no portão à frente, assim, mais ou menos a distância daqui, lá naquela porta da saída do auditório, uma mulher chega com uma criança ao lado. E essa mulher estava com um top, assim, uma camisa bem curtinha, claramente, visivelmente, era uma mulher e uma criança carente, né? Dava para ver, eles estavam um pouco meio sujos, dava para ver pela aparência, e a criança também magrinha, enfim, e aí estava aquela mulher, para no portão, e ela grita assim, bem desajeitada, grita não, fala alto, ô, é aqui que tem a comida para a gente pegar? Assim. E aquela mulher estava se referindo a um banco de alimentos que a igreja guardava, era um depósito de comida, com prateleiras cheias de arroz, feijão, comidas para fazer cestas básicas para a doação. E quando aquela mulher pede, eu vejo aqueles homens, um era presbítero e vira e olha assim, ele faz uma cara de assustado, porque realmente a mulher não estava muito bem vestida, e ele olha assim, você não tem vergonha não? Gritou de longe assim, vir na casa do Senhor desse jeito? Falou assim, isso é roupa? Toma jeito, olha o exemplo que você está dando para essa criança. A mulher, o semblante dela mudou, ela foi extremamente surpreendida, de forma chocante. Acho que na pior das hipóteses ela não imaginava isso. A criança, não entendeu nada, olhou assim para a mãe. Aquela mulher se resignou, o ombro dela baixou, ela se encolheu na alma, deu para ver que algo dentro dela murchou. Ela virou as costas e foi embora. Quando eu vi aquilo, eu ainda naquela semana, eu morava do lado da igreja, eu tinha visto que tinha feijão naquela despensa que estava cheio de bicho já apodrecendo, que não era dado. Estava estocado, mas não estava sendo dado. Quando eu estava lá, o Espírito Santo me tocou de uma forma, e eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Deus, faz de tudo comigo, mas não me permita me tornar um homem assim. Eu jamais quero ser religioso, ao ponto de esquecer o que é o Evangelho, porque alguém não se encaixa naquilo que eu penso, acredito ou acho que deve ser. Eu fiz uma aliança com Deus, falei, Deus, eu quero odiar a religiosidade como o Senhor odeia, e eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance,
para pregar o evangelho puro, para ensinar as pessoas a mensagem de Jesus e do evangelho. E se em algum momento eu estiver olhando mais para aquilo que eu penso, para as minhas tradições, para a minha compreensão, para aquilo que eu acho que é, em detrimento da sua verdade, Pai, me pega, me transforma, me quebranta, mas não me deixa chegar a me tornar um homem assim. Aquilo foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. E eu já tinha visto de tudo nesse tema. Eu já tinha visto das coisas mais abomináveis possíveis em nome da religião. Mas aquilo me tocou. Foi Deus que preparou aquela experiência para não me permitir. E eu oro por isso constantemente. Deus, não me deixa me tornar um fariseu hipócrita, religioso dessa maneira. E se você talvez está ouvindo essa história, talvez você nunca viu, nunca presenciou uma situação especificamente assim, mas certamente você é alvo da religiosidade. Se eu pedisse aqui testemunhos, muitos de vocês contariam histórias de como a religiosidade te atacou, de como a religiosidade te feriu, de como a religiosidade murchou o teu relacionamento com Deus. Talvez, aí um pouco menor, muitos de vocês testemunhariam quanto você se tornou escravo da religiosidade e não percebeu. O quanto com o tempo você se tornou um religioso que não tinha um relacionamento real e verdadeiro com Deus, mas passou a adotar preceitos, tradições, práticas, liturgias, que não faziam sentido e muito menos expressavam a tua essência, o teu coração ou algo sincero. Mas é a tua fé. E você se apegou nisso e se ancorou como se Deus fosse isso. De alguma forma ou outra, todos aqui tivemos ou temos contato com a religiosidade. Mas o meu maior propósito nessa noite é pelo Espírito Santo e através da mensagem do Evangelho, que nós sejamos libertos da religiosidade. Porque por mais que você, nossa igreja está tranquila, sabe? Olha aqui, tem uma musiquinha gostosa lá no culto, lá na frente. Vai as paredes pretas. Essa igreja não é religiosa. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Pessoas são religiosas. Nós somos uma máquina de ídolos e de hipocrisia. O coração humano, se ele não for constantemente tratado, monitorado e lapidado pelo Espírito Santo e pela palavra, rapidamente se torna um religioso. A tua tendência natural é a religiosidade. Você tem o mesmo potencial de se tornar como cada um desses aqui. Isso está em nós. Só que Deus quer que você seja liberto hoje. Quantos querem ser libertos da religiosidade? Tem alguém aqui? Amém? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente 10 marcas da religiosidade. 10 marcas da religiosidade. Primeiro, e a mais evidente, e eu quero que você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ver marcas que Jesus apontou quando ele descrevia o comportamento dos fariseus aqui. Essas marcas não fui eu que inventei, não sou eu que estou criando, foi Jesus que apontou. E aquelas coisas que esses fariseus, e para quem não sabe, fariseu era uma seita dentro da religião judaica, que se considerava superior em guardar os preceitos da lei. Eles achavam que eles zelavam mais do que todos os outros, e que era a missão deles monitorar os judeus para que os judeus não descumprissem as leis. Então, não só eles se achavam mais santos e mais cumpridores da lei, como a missão deles era serem monitores do cumprimento da lei no povo judeu. Então eles ficavam passeando pelas cidades, peregrinando, visitando, para converter pessoas a guardarem a lei como eles estavam interpretando. Para quem não sabe, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, essa seita começa a se formar com mais força, e eles chegam à conclusão que a lei não era suficiente, porque a lei para eles era vaga. Por exemplo, guardar o sábado. O sábado era para descansar. Eles falavam, não, mas o que é não trabalhar no sábado? O que é guardar? Eles ficavam na dúvida. Aí um discutia com o outro, falava, não, mas e se eu for 5 quilômetros de distância da minha casa, isso é trabalhar? Aí o outro fala, não, acho que se for 5 mas se for até 2, não. Então vamos criar uma nova regra em cima da regra, de que
se for até 2 quilômetros, não fere o sábado, mas se passar de 2 quilômetros, fere o sábado. Para quem não sabe, só do sábado, os fariseus criaram mais de 675 novas regras sobre como guardar o sábado, porque eles tinham dúvida: e se eu pegar uma fruta num pé, isso é trabalho? Aí um falava: depende, até tal altura é trabalho, se for, passou de altura. E eles não entenderam que Deus não estava se preocupando com esse tipo de coisa. A lei transmitia um caráter e uma essência dos preceitos de Deus. O que Deus queria com a lei do sábado, Ele estava dizendo: eu quero que vocês descansem, para que lembrem que não só de trabalho vive o homem. Eu quero que vocês saibam que nem só de conquistar, de cultivar, vocês precisam descansar para lembrarem que vocês são seres espirituais antes de serem seres materiais. O sábado era para isso. Eles não entenderam, eles achavam que Deus estava preocupado. E aí criaram a medida do tiro de pedra. Se você sabe, e essas coisas todas que não tinham nada a ver. E de cada um dos mandamentos eles desdobraram, e havia uma segunda Torá. Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco, é a lei de Moisés. E eles criaram uma segunda Torá, que era chamada de tradição oral, que eram coisas que eram passadas de um para o outro, que passou a ter um peso maior do que a própria Bíblia. Eles davam mais valor à Torá que eles criaram, a essas regras novas em cima de algo que Deus não tinha dito. Passou a ser valorizado mais do que o próprio Deus tinha dito. Vocês estão ouvindo? Um dia eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava, não discutindo, interagindo sobre algumas coisas de igrejas diferentes, né? Da dele, né? Daí eu fiz uma pergunta: mas por que vocês fazem isso? Se a Bíblia não pede para vocês fazerem isso. Não, mas é que assim é a nossa profissão de fé. Mas que profissão de fé? Perguntei. Não, porque na história da nossa igreja, os líderes e tal, há 500 anos atrás. Ah, tá bom. Mas e a Bíblia pede o quê? Não sei, mas é na tradição da nossa igreja. Vocês estão ouvindo? É que na história da minha igreja é assim. É que gente mais importante que você já pensou sobre isso, já definiu. Então eu nem me preocupo, eu só obedeço. A primeira marca da religiosidade é a hipocrisia. Olha o que Jesus aponta aqui nos versículos 1 a 3. No versículo 1 a 3. Os mestres da lei e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe tudo o que eles fazem e dizem, mas não façam como eles fazem, pois não praticam o que pregam. A primeira marca da hipocrisia é que a primeira marca da hipocrisia na religiosidade é que a religiosidade normalmente se caracteriza por pessoas que pregam e não vivem o que pregam. Falam para fazer, mas não fazem. Dizem que tem que ser, mas eles mesmos não vivem. Eu já conheci gente que, por exemplo, foi criado em igreja rígida, né? Que ele diz: eu estou desviado, eu não faço, mas quem é certo de verdade tem que fazer assim. Você já ouviu isso? Não, é que eu estou fora agora, é que eu estou fora. Mas eu não boto fé em gente que é crente que não se comporta assim. Isso é o espírito de religiosidade, de hipocrisia. Sabe? É uma hipocrisia. Segundo, outra marca da religiosidade: ensinos e regras humanas, que começam a ser supervalorizados em detrimento do que a própria palavra deixou. Quando dentro de uma cultura religiosa, a tradição do que os homens decidiram de como se deve fazer passa a tomar um lugar de importância maior do que a própria palavra. Né, que tem um jeito, é que nós, sabe, toda vez que vem esse discurso assim, normalmente ele está carregado com religiosidade. Não, é que a nossa igreja, não, é que a minha fé, nós que somos, e aí a pessoa diz um negócio, sabe? Nós que somos, e aí ela diz o nome da igreja dele, nós que somos tal. Aí você vê, normalmente a religiosidade é marcada por isso, por ensinos e regras humanas. Versículo 4, olha o que diz aqui:
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar nenhum só dedo para movê-los. Olha o que acontecia com os fariseus, preste atenção, preste atenção. Os fariseus, eles entravam era uma seita. E nessa seita haviam os seus ambientes, as suas roupas, tudo. E eles viravam como se fossem, algo para você entender, como se fossem novos sacerdotes, assim. E eles se excluíam da realidade das pessoas. Eles tinham lá os seus ambientes, os seus lugares de estudo, os seus lugares de convivência, e eles ficavam só entre eles. E eles viviam apontando regra e criando regra para os outros e monitorando a regra dos outros. Mas eles não viviam a vida real. Então, eles ficavam lá na sua imaginação e lá no seu ambiente particular criando essas regras, mas eram regras que eram pesadas demais para que a vida real de alguém comum pudesse cumprir. E aí o que acontecia? Eles se desconectavam da realidade das pessoas e eles mesmos, se precisassem cumprir, não conseguiam. Se eles precisassem viver uma vida normal de alguém que compra, que vende, que se comunica, que vive a vida real de um homem comum, se eles precisassem viver essa vida e seguir as regras que eles criaram, eles não conseguiam. É isso que Jesus está dizendo. Vocês criam essas regras desses fardos para outros que estão lá tendo que trabalhar para comer, enquanto vocês estão aí dependendo da oferta e da comida dos outros. Para você é fácil falar para a pessoa que tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Mas você vive dele, para você é fácil. Era mais ou menos isso. Eles criavam preceitos que viravam um peso sobre as pessoas, mas é porque eles viviam realidades de passividade, eles estavam lá só na bem boa. Jesus estava dizendo, se vocês tivessem que seguir tudo que vocês mandam as pessoas seguir, vocês não conseguiam. Terceira marca da religiosidade, a busca pela aprovação humana. Olha o que diz o versículo 5. Tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Sabe? O religioso, ele é viciado na aparência, ele é viciado no que os outros vão perceber dele. Por isso que ele precisa de elementos externos que façam ele parecer mais espiritual do que ele é. Por isso que ele precisa de uma roupa mais espiritual. Ele precisa de algo que o diferencie. A marca da religiosidade, sabe o que é? Vou explicar aqui para vocês. O que são filactérios? Filactérios eram cordões que eles amarravam. Preste atenção nessa loucura. Ah, meu Deus. Eles amarravam os cordões de couro, enfim... Amarravam cordões na mão e na testa, com escritos da lei. Porque na lei, Deus disse, ate os meus preceitos na sua cabeça e na sua mão. O que Deus estava querendo dizer o que Deus estava ensinando é que não saia dos seus pensamentos a minha lei e das suas atitudes. Por isso Deus usa o símbolo da testa e da mão. Deus está querendo, eu quero que vocês pensem conforme eu penso e que vocês se comportem conforme eu ensino. E eles ataram os versículos na testa e eles começaram a ver que quem tinha os filactérios mais bonito e maior era mais espiritual. Aí eles andavam com os negócios presos na cabeça. Escreve no Google, filactério, você vai ver. Eles amarravam na mão assim e eles andavam pela cidade assim. Entendeu? Um dia eu estava num culto assim, que o pastor falou, quero ver o tamanho da tua Bíblia. Falou para os obreiros assim, olhou para os obreiros assim, quero ver o tamanho da tua Bíblia. Aí o obreirinho lá levantou uma Bíblia assim, fininha assim, isso aí não é Bíblia de crente não, Bíblia de crente é a Bíblia que é vista quando você está andando na rua. Glória a Deus! Que besteira. Aí, eu cresci vendo isso. Ia ter um congresso, uma festa, aí chegou a hora do pregador, tá? Não, na hora do louvor ele não estava. Louvor, no culto e tal. Não. Dava não sei que hora, antes da mensagem. Entrava o bonitão lá, um ternão brilhoso, sapato assim, no meio do culto. O culto já estava acontecendo há uns 40 minutos. Aí ele entrava, vinha por trás assim, pregador convidado. Ele entrava, sentava no lugar. Aí os obreiros que estavam às vezes no palco já ia saindo assim, já ia para dar o lugar para o pregador convidado. Aí ele chegava assim,
E o culto acontecendo, um desrespeito do caramba, sabe? E via cumprimentando um, cumprimentando o outro. Aí ele sentava para orar, porque agora ele ia mostrar que ele era espiritual, né? Ele precisava mostrar para as pessoas que era espiritual. Na hora do culto, o culto acontecendo, por que você não orou em casa? Não está preparado para pregar, não? Não, é que eu tenho que mostrar que eu sou espiritual. Ele orava. E fazia uma cena, e o culto acontecendo. Oh, glória! Aí falava e tal. Aí ia pregar, metia uma voz que não era dele, fingia uma voz lá diferente. Você ia conversar no outro dia com o cara, e aí, beleza, como é que tá? Mas na hora de pregar, excelto. Fala umas palavras que você não conhece. Magníssimo. E você fala, pô, deve ser espiritual pra caramba isso que ele está dizendo, né? Porque a voz é poderosa. E isso é marca da religiosidade. Ele precisa apelar para o exterior, porque é isso que ele quer. O religioso, ele quer ser percebido como espiritual e não ser espiritual. Ele quer que você ache que você é. Então ele precisa da roupa, ele precisa da voz, ele precisa entendeu? Do externo. Ele precisa ser que elementos externos. Essa é a religiosidade. Precisa da aprovação dos homens. 4, do versículo 6 ao 12, olha o que Jesus começa a dizer. Sair aqui do texto. Deixa eu voltar aqui. Do 6 ao 12, ele diz assim: a ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem gente que leva aqui na literalidade por não entender. Jesus falou que não pode chamar ninguém de pai. Gente, é óbvio que Jesus não está falando isso. Jesus está usando aqui alguns termos. Rabi, o pai aqui que ele está se referindo é o seguinte: havia na tradição dos fariseus, conforme era o grau do fariseu, ele galgava alguns títulos, de mestre, de rabi, de chefe, de pai, e eles exigiam esses títulos, que fossem chamados por esses títulos. Pai aqui no sentido mais no sentido quase que patriarcal, de alguém que era mais antigo. E quando Jesus está dizendo, olha, não fiquem chamando uns aos outros por esses títulos, como se uns fossem melhores do que outros. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está proibindo que você considere alguém, pelo contrário, você tem pai, você não tem pai? Você não pode chamar mais teu pai de pai? Não. E também não quer dizer que você não possa considerar alguém espiritualmente como um pai espiritual, considerá-lo. Inclusive, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, considera Tito o quê? O seu filho espiritual. Se ele considera Timóteo, o seu filho espiritual, ele está se colocando também como alguém que se considera pai espiritual. Vocês estão entendendo? Só que o que Jesus está condenando? O apego ao título e obrigar as pessoas a os considerarem por esses títulos. O religioso, ele é apegado à autoexaltação. Ele quer a promoção, ele quer os lugares, ele quer a evidência. Meu irmão, eu cresci vendo homem disputar cargo na igreja. Eu cresci vendo essa cultura de quem que vai ser o presbítero, quem que vai ser consagrado para evangelista, quem vai ser o próximo tal, quem que vai ser isso, quem que vai ser aquilo, quem vai ser o líder do ministério, quem que vai ser... Eu cresci vendo isso. E inclusive as pessoas eram tratadas pelo grau que ela conquistava. Não, esse aí é diácono, mas aquele lá é evangelista, quase pastor. Oh, grandes coisas. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Ô seus tontos, parem de achar que alguém é diferente, ou melhor, ou pior, por esses títulos. Vocês ficam buscando isso, mas vocês são todos iguais, são todos irmãos, filhos de um único pai, dependentes de uma única graça. É isso, essa busca incessante por um título, por algo que o autoexalte. E inclusive o religioso, ele exige. Experimenta chamar alguém de um título inferior. Experimenta, ele vai te corrigir. Queria chamar aqui o irmão que é diácono aqui. Presbítero. Ele fica bravo. Por isso que na igreja a gente não tem isso. Inclusive,
eu sei que é cultura, alguns falam. Aí esse dia alguém me falou, Rona, tá, desculpa, pastor. Eu falei, irmão, tá doido? Para com isso. Me chama de Rona, de Zé, de qualquer coisa. Não tem problema. A gente não é movido por isso, não. Aquele lá. Por isso que aqui na igreja a gente ensina. Sabe quem são os líderes da nossa igreja? Os que mais servem. Coitados. Olha a cara de triste dele, para você ver, estão desanimados e tal. Não tem isso não, pai, aqui não tem. Se você é movido por isso, por elogio, por autoexaltação, por tapinha nas costas, infelizmente, você não vai conseguir ficar feliz e satisfeito na nossa comunidade. Porque aqui só rala. Aqui é só ralação. Aqui quem quer liderar serve mais. É só pepino. Se eu fosse você, não... Por quê? Quinta marca da religiosidade. E aqui, preste atenção. Olha o que diz o verso 13. Ai de vocês, e aqui até a quarta, Jesus estava fazendo como se fosse uma introdução. E a partir do versículo 13, ele começa uma sequência de 8 ais. É chamado dos 8 ais. Que agora ele fica bravo, agora Jesus fica louco. Agora ele fica doido. E ele começa a professar ais. Dizendo o seguinte, ai de você, está dizendo, agora eu estou doido. Nisso aqui, se eu pudesse, Ele fica indignado. E ele começa uma sequência de 8 ais, que eu resumo nos últimos 5 pontos. De marca da religiosidade. Quinto, criam barreiras entre as pessoas e Deus. Olha o versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Quando o espírito de religiosidade opera, ele começa a determinar quem é que pode desfrutar da graça ou quem não pode. E a marca principal da religiosidade é a exclusão. É a segregação dentro da comunidade. Aqueles podem, aqueles outros não podem. Naquele lá, o passado dele é mais feinho, esse aqui não pode, aquela. E começa a fazer segregação conforme os níveis de pecado que a pessoa tem. E muitas pessoas, às vezes carentes, que precisavam da graça de Deus para serem transformadas, encontram na igreja a principal barreira para Deus. Meu irmão, eu vou dizer o seguinte, infelizmente, os próprios cristãos são os responsáveis para que as pessoas não sejam salvas. Porque eles criam impedimentos perante Deus, que nem o próprio Deus colocou. Quando o Evangelho fala de uma graça acessível e que deseja alcançar a todos, independentemente da sua história, do seu passado, do seu pecado, quem somos nós para limitar a graça de Deus àqueles que nós achamos ser merecedores dessa graça? E às vezes, não faz isso diretamente, mas faz indiretamente. Diretamente, prega no culto, prega o evangelho, faz apelo e até celebra quando o pecador se arrepende e diz frases soltas como, olha, os céus fazem festas quando um pecador se arrepende, oh, aleluia, glória a Deus. Mas no dia a dia da igreja, o pecador mesmo não tem vida de igreja. No dia a dia mesmo, o pecador, que ainda está sendo tratado sob pecado, ele não é abraçado. Alguém me contou aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, que em um outro lugar, quando compartilhou o seu passado, os olhares mudaram com ele. Quando ele conversou com a liderança e contou sua história, seu testemunho, que tinha vindo de uma realidade bem difícil espiritualmente, sabe? O pessoal se assustou e começou a mudar com ele. Ué, gente, que evangelho que a gente acredita? Sobre o que a gente vive? É exatamente a mensagem que é para alcançar o perdido, o pecador, o podre, o sujo, o traficante, a prostituta, o linguarudo, todo mundo. Somos carentes e merecedores todos da mesma graça de Deus. Mas a religiosidade faz isso, cria uma barreira. Não, esse aqui não pode, porque não é santo o suficiente. Alguém me contou, eu não sei de onde veio essa informação, mas eu já não me assusto mais. Eu soube que numa igreja que tem pequenos grupos também, quem é divorciado não podia fazer parte.
Eu falo, faz sentido isso? Que Bíblia que esse povo lê? Será que é a mesma que a minha? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Às vezes, no momento de mais dor de uma pessoa, você acha que as pessoas estão felizes porque divorciaram? Você acha que elas estão desfrutando daquilo? Às vezes elas estão feridas, machucadas, às vezes erraram, às vezes elas mesmas cometeram erros, e no momento em que elas mais precisam de uma comunidade para abençoá-las, ajudá-las, curá-las, ela não pode. Não, é que é só essa parte, tá? Outras coisas você pode fazer. Meu irmão, o que a gente está comunicando? O evangelho não é para você, Deus não é para você, você não é merecedor o suficiente. É isso. Religiosidade. 6, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Sabe o que o fariseu fazia? Ele vendia tipo indulgência, ele vendia as suas orações. Então o que acontece? Como ele sobrevivia das contribuições das pessoas, ele ia nas casas e ele oferecia orações, oferecia serviços espirituais. Aí ele chegava e tal, e ele falava, olha, e tinha preço. Ó, é o seguinte, vou fazer uma oração para essa área aqui é um prato de comida, é uma dracma, e botava os preços. E para valorizar o produto, ele entregava mais, quer dizer, quanto mais longa a oração, mais poderosa foi a entrega dele, e mais ele podia cobrar. E aí ele fazia longas orações e se estendia, ficava fazendo firula e falava, e tal. Aí ele terminava, então, vem para cá. E coitado, aquelas mulheres, as viúvas naquele contexto, era de extrema vulnerabilidade. E davam lá o prato da sua comida para o grande religioso espiritual que veio orar na minha casa. E Jesus aponta dizendo, isso aí é disfarce. Vocês não só se aproveitam financeiramente das pessoas, usando a espiritualidade para isso, como vocês usam dessas longas orações para disfarçar o seu próprio pecado. O que Jesus está apontando é o seguinte, olha só, a religiosidade desses hipócritas fariseus, normalmente era um instrumento para disfarçar e esconder os seus próprios pecados. Meu irmão, eu já vi isso minha vida inteira. Gente que muitas vezes no púlpito enchia a boca para falar de santidade, e volta e meia explodia um caso do cara. E que tal, porque santarrão pra caramba, exigia a santidade de todo mundo, de repente explodiu o caso. Um dia meu pai foi transferido para uma congregação em Cascavel, eu era jovem ainda, e havia uma piada na igreja, assim, era uma história que todo mundo que um pastor que tinha passado por lá, ensinava que não podia, porque era a época que não podia ter televisão, né? Não podia ter televisão, era proibido, era pecado. E aí ele ensinava que a televisão, a caixa do capeta e tal, ensinava os negócios lá e tal, e pregava e tal. Aí um dia o irmão passou assim na frente da casa do pastor e olhou assim à noite, tinha um negócio brilhando na janela, um negócio brilhando, uma caixa brilhando. E aí espalhou, né? Todo mundo, pastor tem televisão. Pastor tem televisão. Aí chegou o presbitério, chamou o pastor, seguinte, tá? O pessoal está falando que viu uma televisão na sua cabeça, se pode, pastor, né? Mas a gente tem que esclarecer essa história e tal. Televisão? Não, é o micro-ondas. Micro-ondas, estava lá com um frango lá rodando, aí aquela luz era Todo mundo sabia, ele colocava a televisão no guarda-roupa, ele assistia à noite no guarda-roupa, fechava para ninguém ver. Vocês acham que eu estou brincando? Tem gente que acha que não existe essas coisas, né? Tem até hoje, gente. Eu peguei um dia o regimento interno de uma igreja, que caiu na minha mão, o regimento interno. E tinha lá coisas, não pode ter videocassete, porque o regimento ainda era da década de 80, não tinha sido atualizado. Não pode ter videocassete. A mulher não podia rapar a perna, né? Aí depois mudaram o regimento interno, ela só podia rapar a perna até o joelho. Porque acima do joelho a saia esconde. Então, não precisa pecar tanto, peca só um pouquinho. E tinha uns negócios absurdos, assim. E eu te garanto, eu tenho ele guardado na minha biblioteca ainda.
tinha um versículo no final de cada uma das regras. Você vai ler os versículos, nada a ver. Não tinha nada a ver, nada a ver. Não, porque é na Bíblia, está na palavra. Na palavra. Sétimo, marca de religiosidade, ativismo religioso. O ativismo religioso é o fazer por fazer religiosamente, sem a essência, sem o coração. Olha o que diz o versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Uma das marcas da religiosidade é medir a espiritualidade pelo quanto você trabalha, pelo quanto você faz para Deus. Esse aí é espiritual, olha o tanto que ele faz. Um dia eu era jovem, líder de jovens, né, bem jovem ainda na fé, e eu estava numa dessas reuniões, e o irmão chegou assim para mim assim, vocês distribuem folheto lá? Eu falei, não, os jovens lá a gente não distribui folheto. Então vocês são fracos. Porque crente que é crente vai para o sol de domingo, 3 horas da tarde, distribuir folheto. Eu falei, mas irmão, assim, as pessoas nem lêem mais folheto, tem outras estratégias para a gente fazer. A gente faz um culto bem interessante e convida as pessoas para irem lá, mas não precisa de folheto. Não, folheto, que é o trabalho do Senhor, é o sol escaldante, sabe? Ele não entendeu, porque assim é o ativismo religioso. Ele acha que quanto mais ele está fazendo, mais sacrificante é a sua obra, mais aceito por Deus ele é. Quando você vê o pessoal fazendo essas romarias, esses sacrifícios, e sangrar o joelho, e não sei o que lá, é porque eles acham isso, eles acham que o esforço que ele está fazendo compra algo espiritualmente. Religiosidade, é o ativismo. 8. E aqui começa a ficar mais evidente, mais claro para nós, inclusive, do versículo 16 ao 24, ele diz assim: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. E aí ele começa a ensinar algo sobre juramento, que para alguns é muito confuso, é muito simples. Olha a hipocrisia desses malandros aqui. Eles falavam o seguinte, era comum na cultura judaica o juramento, inclusive o jurar não é proibido biblicamente, inclusive no Velho Testamento, é proibido esse juramento sem essa clareza, sem esse discernimento, e aí olha o que Jesus está falando. Como é que eles ensinavam o juramento para as pessoas? Quando você jura pelo altar, não tem valor, mas tem que jurar pela oferta que você traz para o altar, porque ele não estava preocupado com o juramento da pessoa, está preocupado com a oferta que ficava para o fariseu. Aí diz, irmão, se você orar, o milagre não vai acontecer, mas se você orar e der mais uma oferta, agora o milagre vai acontecer, porque aí tem sacrifício. Está muito preocupado com o milagre mesmo, está preocupado com o bolso. Se você fizer uma oração na tua casa, o milagre não acontece. Mas se você vier aqui na quinta-feira santa do baú de Moisés, do sei lá o quê, aí sim vai ter um milagre. Eu estou falando bobagem aqui, gente, ou é familiar para vocês? Se você pedir ao Senhor com a sua simplicidade, não vai funcionar. Mas se você vier em 7 quinta-feiras aqui e eu orar por você, aí o milagre acontece, porque eu tenho um poder maior que você. Essa religiosidade exploradora. Mas aí o principal ensino aqui, do 16 ao 24, o foco do religioso era sempre no secundário e não na essência. Preste atenção nisso. Eles sempre focavam no que era menos importante do comportamento da pessoa e negligenciavam o coração das pessoas e a essência de tudo. Por exemplo, aí eles citam o exemplo do dízimo e da hortelã, que vocês dão o dízimo da hortelã do coentro, contam folhinha por folhinha para serem corretíssimos espiritualmente. Mas o que Deus espera, que é misericórdia, justiça e fé, vocês não têm. Isso aí vocês deixam passar. Agora, vocês ficam preocupados com o detalhe da roupa, do não sei o que lá, do cabelo Mas o amor... Um dia, meu irmão, eu tava num encontro de jovens, eu era líder de jovens, e eu não ia durar mesmo naquela igreja lá, porque eu era muito rebelde para os padrões da igreja, né?
E aí eu era líder de jovens e olha só, nós começamos com um grupo de 17 jovens. E em menos de um ano tinha 90. A maioria dessa diferença entre 17 e 90 não conheceram Jesus na igreja. É porque a gente fazia um trabalho de evangelismo de rua, que eu conduzia com os jovens, e a gente ia nas ruas do nosso bairro, e toda segunda-feira a gente parava numa garagem para evangelizar e para pregar, e aí a gente ia catando o povo na rua, os amigos, e de repente tinha 17, depois tinha 30, depois tinha 50, e alguns deles se converteram mesmo antes de ir no culto na igreja. E quando eles chegavam no culto, eles levavam um choque, porque eles eram encantados pela mensagem do evangelho, por aquele espírito que a gente estava vivendo, por aquele ambiente, e chegava lá e encontrava um negócio, e a gente tentava fazer o meio de campo, eu tentava falar, olha, mas não é bem assim, mas é que a igreja, é aquele negócio, aí eu tentava, fazia o meu jeito e tal. Aí um dia eu estava com esse grupo de jovens, tinha uns 80, a gente foi no encontro do setor de jovens, que era reunir os jovens de todos os bairros de um determinado setor da cidade, e aí ia ter um almoço, uma chácara. Aí nós fomos lá de manhã, na parte da manhã, tinha um estudo, tinha um negócio lá, e aí liberou um tempo, 10 horas, acabou, e ia ter um almoço, 2 horinhas, jovem, 2 horinhas numa chácara. Primeira coisa, os meus já tiraram a camiseta, já dividiram em 2 times, já começaram a jogar bola. Meu Deus! E eu junto, no meio. Eu era o primeiro lá, já estava dividindo o time, nós estávamos jogando, porque a gente jogava futebol. E eu sabia que a igreja não... Mas eu falei, não. E a gente jogando bola lá, jogando futebol. Rapaz, de repente um dos jovens da outra congregação, da outra igreja, que era lá jogando tudo com a gente. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu estava no campo assim, a gente estava parado, sei lá se era uma falta, uma lateral, um negócio assim. E o rapaz aqui perto de mim, daqui a pouco o líder de jovem deles. Era um presbítero, líder de jovens da igreja dele. Chega assim com o telefone. Ó, pastor, quer falar com você. Era músico do grupo de jovens. E ele perto de mim assim. Aí, pastor, não, pastor, só. Sério, pastor, sério. Não, pastor, mas. Desligou, entregou. E o líder de jovens assim, ó. Estava de banco. 90 dias sem poder servir. Estava de gancho, por telefone, excluído. Porque estava jogando futebol. Aí eu fiquei indignado, como eu sempre vivi indignado. Falei, cara, sério mesmo? Vai para a nossa igreja. Brincadeira. Fiquei triste e tal. Aquele menino saiu do campo. Aí estou eu, um dia, já pastor na Nova Igreja Batista lá em Cascavel, anos depois, estou andando na calçada calçadão da Brasil em Cascavel, passo, eu olhei para a fisionomia, lembrei daquele menino, daquele músico. Falei, rapaz, beleza? Quanto tempo? Ele, tudo bem, tudo bem. E aí, cara, como é que tá a vida com Deus e tal? Aí ele abaixou a cabeça, pastor. Não, perdão, ele falou, Rona, cara, sabe como é que é, né? Eu saí da igreja. Eu falei, sério, cara? Mas por que você era tão envolvido, tão engrenado? Cara, eu fiquei uma vez lá de gancho. Falou assim. E naquele período que eu fiquei de gancho, dei uma desanimada. E aí eu conheci uma menina fora, ela engravidou. Aí sim que não tinha como eu voltar mais para a igreja, porque agora eu tinha engravidado uma pessoa fora que não era minha esposa. Aí eu já não tinha mais como. Aí, cara, tô aí, cara. Mas você tá com ela? Você fala, não, foi um... E aí, cara? Isso aí. Aí meu coração partiu. Não estou dizendo que o rapaz está isento das suas responsabilidades, ou que ele não cometeu os seus próprios erros. Mas poderia ter sido diferente. Poderia ter tido uma história diferente. Esse é o inferno que a religiosidade faz. Destrói a vida das pessoas e as distancia de Deus. E aí vem algo que é assustador.
Jesus fala: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Sabe o que é isso? Como o mosquito no judaísmo era considerado impuro, os fariseus colocavam um coador sempre que eles iam tomar alguma coisa em um recipiente, para não serem impuros espiritualmente. E aí Jesus usa essa prática deles: vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Ele está falando do pecado do coração deles. Vocês engolem um bicho desse tamanho na alma de vocês, podre, e estão aí coando mosquito, porque vocês são santos pra caramba. E aí vem o 9, uma santidade externa, mas uma podridão externa. Ele diz: vocês são como sepulcros caiados. Para quem não sabe o que é um sepulcro caiado, eles tinham o hábito de pegar as tumbas dos pais espirituais e dos profetas e dos sacerdotes, e eles calfinavam a tumba e deixavam ela bonita. Faz um túmulo igual é hoje, né? Que você vai no cemitério, tudo bonitinho, mas naquela época era algo mais exclusivo a alguém que tivesse recurso e tal. E aí calfinava e deixava, aí ficava aquele sepulcro caiado, ou seja, um sepulcro bonito por fora, mas por dentro está cheio de podridão, é osso, é bicho, é verme, é carne podre. Ele diz: vocês são como sepulcros caiados. Quem olha para vocês, aparentemente está tudo certo, vocês são santão pra caramba, mas o coração de vocês está podre. Esse coração podre. E aí vem o último, que é o pior. E talvez você não entenda, eu quero que depois você leia em casa, 29 ao 32. Que a pior característica da religiosidade é um coração fechado. É um coração fechado à repreensão. O religioso, ele nunca acha que está errado. Ele nunca acha que tem pecado. Ele nunca acha que precisa melhorar. Ele nunca acha que está... E aí, qual era a acusação de Jesus? Vocês fariseus, todo profeta que Deus levantava no meio do povo de Israel para apontar o pecado da nação de Israel, vocês matavam. Porque quando o profeta levantado por Deus para apontar o pecado de Israel, falava o pecado de Israel, vocês estavam incluídos nesse pecado, e vocês não gostavam de assumir que vocês eram tão pecadores quanto o resto da nação. E aí vocês matavam os profetas para que parasse de ser exposto o pecado que vocês também têm. E aí os fariseus começaram a matar e a perseguir os profetas que eram levantados por Deus, dizendo: nação de Israel, vocês são pecadores, vocês são imundos, vocês são imorais, vocês estão se voltando para outros deuses. E aí apontava a podridão. Quando você pega nos profetas, no Isaías, Jeremias, você vê essa acusação. Quando você pega em Isaías principalmente, é esse profeta que se levanta para apontar a religiosidade da nação, dizendo: olha, gente, Deus não quer o sacrifício de vocês, Deus não está preocupado com os cultos litúrgicos de vocês, Deus quer o coração transformado, Deus quer misericórdia, Deus quer que vocês tenham justiça com o outro, Deus quer que vocês manifestem amor e fé e graça. Quando um profeta se levantava, ele era repreendido e abafado. Experimenta se levantar numa igreja religiosa para apontar a religiosidade. Você é rebelde. Você vai ser taxado como rebelde. Você vai ser taxado, não, visão, mas visão gera divisão. Eu acho que você não... E você vai ser excluído, você vai ser calado. Porque o religioso não consegue ouvir. Por isso que a conclusão que qualquer um faz do texto de Mateus 23 é que o próprio Jesus tinha desistido deles, em outras palavras. Quando Jesus diz já o final deles, ele diz: não tem mais jeito para vocês. Jesus profetiza o destino desses fariseus, desses aqui especificamente. Ele diz: para vocês já não tem mais jeito, o fim já está definido, porque vocês fecharam o coração de vocês para quem Deus levantou para transformá-lo. E eu sei que talvez seja o último dia de algumas pessoas aqui nessa igreja. Mas eu não posso ficar calado. Eu não posso permitir que a gente cresça vivendo uma vida espiritual de aparência. A gente quer Jesus, a sua graça e o Evangelho. Nós vamos fazer de tudo. Eu nunca vi nenhuma passagem do Evangelho Jesus repreender e atacar um pecador. Mas eu vejo ele incansavelmente indo para cima do religioso. E isso nos diz muito, meus irmãos. Nós devemos ser abundantes em graça para o pior dos pecadores que estiverem no nosso meio, mas duros
e inflexíveis com religiosos. Porque religiosidade mata. Mata a fé, mata as pessoas e mata o relacionamento de Deus com a humanidade. E sabe como é que é a cura para a religiosidade? Sabe qual é a cura para a religiosidade? Porque talvez você está ouvindo e falando, pastor, eu já vi muitas dessas coisas em mim. Eu já vi muitos desses sentimentos em mim. Eu já vi muitas dessas atitudes em mim. A cura para a religiosidade é algo que eu nunca tinha lido e Deus me mostrou esta semana neste texto. No final, no verso 37, diz algo que talvez nem todos entendem. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, diga filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Sabe qual é a cura para a religiosidade? Paternidade. Todo religioso vê Deus como um Deus, como um chefe, como um tirano ou como qualquer outra coisa, mas não consegue enxergá-lo como pai. Todo religioso tem uma visão de Deus distante, engessada e criada no seu próprio entendimento ou tradição, mas ele não experimenta de paternidade espiritual. Todo religioso é órfão. Quando Jesus diz, olha, quantas vezes Deus quis reunir vocês e tratá-los como os filhos, como filhos, assim como uma galinha que coloca os seus pintinhos e fala, vem aqui meu fariseuzinho, eu amo você, vamos mudar essa vida, mas vocês não quiseram. Porque o religioso é assim, fala, não, eu tenho que merecer a graça de Deus, eu tenho que fazer por merecer, não, religião, ele não consegue desfrutar de paternidade, de liberdade espiritual. Ele é preso num engessamento religioso, que se manifesta não só na liturgia dele. Pode ver, todo religioso tem dificuldade de adorar, porque ele não sabe como se expressar. Será que eu posso falar, cantar mais alto? Será que se eu levantar a mão as pessoas vão estar olhando? Como é que é aqui nessa igreja? É pensamento religioso, é muito preocupado, sabe? Muito, qual é a prática aqui? Alguém já me perguntou, como é que é aí o culto aí? Como assim? É porque essa é a religiosidade está preocupada com, fala, meu irmão, Deus é pai, como é que você trata o seu pai? Deus é pai. E a religiosidade se manifesta, por exemplo, no irmão mais velho em Lucas 15, aqui eu fecho. O irmão mais velho é um dos pontos principais dessa parábola. A gente só dá atenção para o filho pródigo, né? O filho pródigo é o rebelde, aquele que vai e se perde, o desviado que sai da casa do pai. Mas essa parábola também é sobre um irmão que ficou em casa, religioso, que quando o pecador, o filho pródigo volta, e o pai o recebe de braços abertos, faz uma festa para ele, o religioso volta para casa e fala, o que está acontecendo? Estão fazendo uma festa, seu irmão voltou. Lembra o irmão que pegou a herança, gastou, foi pecador e voltou? Aí o irmão mais velho fica indignado e fecha o coração, porque ele não consegue olhar para o pai dele como pai. O pai dele era chefe e ele era escravo. E, inclusive, você acha que eu estou exagerando, né? Vai lá ler no texto, Lucas 15, ele mesmo diz, eu trabalho para o Senhor como um escravo e nunca fiz uma festa nem com um cabritinho. E o pai responde, filho, tudo era teu, você é filho. Eu não queria um servo, e nem um escravo, e nem um ativista. Você é meu filho. A cura para a religiosidade é a paternidade. É quando você tiver coragem de parar de enxergar Deus como um chefe, como um autoritário, como alguém que vai lançar um raio na tua cabeça o dia que você pecar, mas como um pai que te espera de braços abertos. A igreja, a comunidade só vai experimentar de vitória contra a religiosidade quando a paternidade for curada no coração de cada um de vocês. Deus é teu pai. Deus é pai, meus irmãos. Nós somos filhos de um pai amado, um pai que nos salvou, um pai que nos abraçou, nos resgatou. Cada um daqui pior do que o outro, a começar de mim. Se vocês me conhecessem,
É porque eu estou aqui domingo com o microfone aqui na frente, essa luz aqui faz parecer alguma coisa. Mas se você conhecesse meu coração, eu preciso da graça de Deus, meus irmãos. Eu falo com minha esposa todos os dias, eu falo com as minhas filhas, eu falo com vocês, eu falo com os meus irmãos, eu falo com Deus. Mas eu aprendi um único segredo da vida espiritual que me salva. Deus não resiste a um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele não despreza. E eu me aproveito disso todos os dias para experimentar a graça de Deus e me render diante dele. Falar: Deus, me perdoa, deixa eu começar de novo. E ele fala: tá bom, vamos de novo. Ah, Deus, eu estou julgando todo mundo. Vamos lá, Rona, vamos começar de novo. Fala: ah, Deus, eu não tenho amado minha esposa como eu deveria. Vamos lá, Rona, vamos de novo. Todos os dias a graça me alcança. Todos os dias eu sou amado como filho. E é por isso que eu desfruto da casa do Pai. Eu como da herança que é minha. Eu não preciso mais trabalhar como escravo para Deus. Ele me amou mais do que eu posso imaginar, e nada do que eu fizer pode conquistar o que Ele pode me dar. A salvação é um presente gracioso de alguém que não merece. E não há nada que eu faça para Deus que possa pagar qualquer coisa que Ele já fez para mim. Quando você experimentar a graça de Deus e o conhecer como Pai, meu irmão, você vai ser livre desse inferno que é ser religioso. Que sejamos uma casa onde o Pai se manifesta e os filhos desfrutam. Que você seja curado da sua religiosidade. Eu sei que talvez é meio assustador tudo isso que você ouviu aqui essa noite, dependendo do seu background e da sua tradição. Mas esse é o Evangelho. Um Deus santo para uma humanidade pecadora, que dá o seu Filho, que nós não merecemos, para que sejamos reconectados a Ele, sem fazermos nada, de graça. Fique em pé. Que hoje o Espírito Santo te cure.